Repórter Eco de hoje é dedicado às crianças, aos jovens e às pessoas que contribuem para construir um mundo melhor para as futuras gerações. A cantora, violonista e compositora Badia Assad fala sobre o primeiro CD que ela lançou em homenagem à garotada. Tem também o depoimento de gente que acompanha o programa desde a infância e aprendeu a respeitar a natureza. E ainda uma pesquisa sobre as formas de brincar. O projeto é da educadora e documentarista Renata Meirelles, que percorreu o Brasil com a família para descobrir os tipos diferentes de diversão registrados no país. A história do Repórter Eco vai ser contada por fãs que desde cedo assistem às reportagens, como o biólogo Celso Cauano Júnior e a jornalista Gabriela Maier, apresentadora do Jornal da Cultura, primeira edição. E músicas para despertar o dia integram o CD Cantos de Casa, desta artista que se inspirou na filha. A imaginação e a criatividade são companheiras da infância. Quem nunca brincou de cozinhar com barro, flores e mato? A educadora e documentarista Renata Meirelles viajou pelo Brasil para registrar as brincadeiras das crianças. O resultado está no livro Cozinhando no Quintal. Tá passando gente, para aí. Para aí. Vai. O que você quer ser quando crescer? Essa é uma pergunta que eu ouvi bastante na minha infância. Eu sempre disse que eu não queria me afastar da infância, da minha própria. Então, eu acho que tudo o que eu queria fazer era alguma coisa voltada com a infância. E foi o que aconteceu. Renata Meirelles se tornou educadora e documentarista. Ajudou a criar o Território do Brincar, um projeto que tem como parceiro o Instituto Alana, uma organização da sociedade civil que tem como missão honrar a criança. Junto do marido, David Ricks, também documentarista, e dos 2 filhos, Renata passou quase 2 anos viajando por várias regiões brasileiras. Eles passaram por 9 estados, visitaram comunidades rurais, quilombolas, indígenas, no sertão, no litoral e em grandes cidades. O propósito? Promover um encontro com a criança. Registrar o saber, o modo de vida, a espontaneidade, o brincar. O primeiro brinquedo dela é o próprio corpo. É o que ela faz com os seus próprios gestos. E aí, o que ela busca do que existe no entorno. Então, tudo que é folha, galho, semente, pedra, vira brinquedo. Tudo que é lata, arame, cacareco, sucata, tudo isso vira o brincar da criança. Seja ela produzir o seu brinquedo com isso, seja ela interagir com aqueles objetos da forma com qual o imaginário dela busca, né? Então, tudo para a criança é o brinquedo, tudo. Esta viagem vai render produções, série de TV, longa-metragem e alguns livros. O primeiro deles, Cozinhando no Quintal, traz fotos e receitas de delícias regionais com ingredientes locais, temperados pelo imaginário da criançada. Olha só, essa receita em especial. Escondidinho da mãe, com lama bem molhada, salpicado por folhas brotadas no jardim e servido em prato de fundo de vaso. As chefes Yara de Souza e Vitória Pereira são crianças da comunidade de São Gonçalo, do Rio das Pedras, no Vale do Jequitinhonha, em Minas Gerais. As crianças, quando elas estão brincando na casinha, o brincar de comidinha é fundamental para elas. As crianças brincam muito de cozinhar. E cada vez que eu via as crianças brincando, eu sempre
achava aquele prato de uma estética, de uma beleza. Então a produção da beleza feita pela criança me tocava muito. Só quando eu voltei e me dei conta do registro que eu fiz, sem ter planejado, mas do registro que eu fiz de cada um desses pratos que surgiam das casinhas, veio essa vontade, então, de traduzir isso e mostrar para as pessoas. Aí eu fiz uma pequena poesia sobre cada prato das crianças. Eu acho que a mensagem nossa é a gente acreditar na infância, né? E eu acho que se isso acontece, a gente tem muitos ganhos como adulto e não a gente ajudar a infância, mas a infância poder ajudar o adulto também. Agora você acompanha os fatos e pesquisas na área de meio ambiente que tem destaque aqui no Repórter Eco. Nova lista brasileira de espécies da fauna e flora ameaçadas mostra um aumento do número de animais em risco. Atualmente são 1.173 espécies, divididas em criticamente em perigo e vulnerável. Na lista anterior, realizada entre 2003 e 2004, eram 627 espécies. A boa notícia é que 170 animais se recuperaram e saíram da lista vermelha, entre eles a baleia jubarte. Cidades de Minas Gerais estão entre as que mais desmataram a Mata Atlântica. Os dados integram o Atlas elaborado pelo INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, em parceria com a ONG SOS Mata Atlântica. Foram analisados 3.419 municípios cobertos pelo bioma. Das 10 cidades que mais registraram perda de floresta entre 2012 e 2013, 5 delas ficam em Minas, 3 no Piauí e 2 na Bahia. A área total desmatada no período é equivalente a 24 mil campos de futebol. A análise do mapeamento genético de mais de 40 espécies de aves surpreende cada vez mais os cientistas. O estudo, publicado na revista Science, revela que aves e crocodilos têm um ancestral comum. Descendem de um parente distante, o arcossauro, dinossauro que viveu há 240 milhões de anos. As pesquisas que tiveram a participação de brasileiros mostram também que os pássaros e os humanos têm genes parecidos que possibilitam a fala e o canto. São mistérios que começam a ser desvendados no maior estudo do genoma feito em uma única espécie de vertebrado. Aguarde, porque tem mais! A cantora, compositora e violonista Badia Assad fala sobre o CD que ela lançou em homenagem às crianças. E a seguir, a história do Repórter Eco, contada por quem cresceu assistindo o programa, como a jornalista Gabriela Maier, que apresenta o Jornal da Cultura, primeira edição. O Repórter Eco volta daqui a pouco. A história do Repórter Eco vai ser contada hoje por quem assistiu o programa desde criança. Gente apaixonada pela natureza, como a jornalista Gabriela Maier, que apresenta o Jornal da Cultura, primeira edição. E o biólogo e professor Celso Cauano Júnior, defensor dos animais abandonados. Em Budas Artes, região metropolitana de São Paulo. Na Vila Olinda fica a Escola Estadual Tadakiyo Sakai, onde o professor de biologia Celso Cauano Júnior desenvolve o projeto Quatro Patas. O objetivo é chamar atenção para a posse responsável de animais, inclusive por meio de uma página no Facebook. Os estudantes vão para a rua fotografar os bichos abandonados. No Brasil, os protetores dos animais calculam que eles devam chegar a cerca de 30 milhões.
A gente vê, né, muitos casos de animais abandonados, maltratados, isso é de cortar o coração, né? Eu e minha mãe adotamos uma cachorrinha, só que no dia seguinte ela estava muito doente e acabou falecendo. Então, esse projeto está ajudando bastante, não só como os alunos, porque tem muitos alunos que mostram aos pais, então os pais tomam consciência do que estão fazendo. O repórter Eco soube do projeto quando o professor entrou em contato com a nossa equipe para divulgar a iniciativa. Ele é fã do programa desde o início da adolescência. Ele aborda muitas questões atuais, né? Então, a questão do aquecimento global, a questão da poluição, né? Então, está sempre antenado com os problemas atuais. Tem a participação do Washington Novaes também, né? Que sempre analisa, né? Temas contemporâneos. O objetivo da televisão não deve ser só entretenimento, né? Então, ela tem que contribuir também para a formação de um cidadão crítico, né? Consciente. Por influência dele, alguns alunos começaram a assistir o programa pela internet. Para a gente poder ter mais argumento quando for falar alguma coisa, saber do que está falando e ficar mais ativo com o mundo, né? Nós não precisamos ir muito longe para encontrar outro exemplo da influência positiva do Repórter Eco. Esta aqui é a redação do jornalismo da emissora. Vizinha da nossa equipe, a jornalista Gabriela Maier, 26 anos, tinha apenas 4 quando o programa nasceu. A apresentadora do Jornal da Cultura, primeira edição, fala sobre a importância do Repórter Eco na vida dela. Eu sou de uma geração que na escola isso começou a ser muito forte, essa preocupação ambiental, o que a gente podia fazer em casa, como fiscalizar os pais, né? E eu assisti o Repórter Eco e eu pedia para os meus pais, sempre gostei de ler, desde pequeno, eu pedia para os meus pais comprar livros para mim de perguntas e respostas sobre a natureza, para eu entendendo um pouquinho melhor o que eu via nos programas. Então eram perguntas sobre as árvores, sobre os animais, sobre, enfim, até a influência do homem, o que o homem construiu, deixou de construir. Eu me lembro que eu tinha uma preocupação muito grande, tinha até uma angústia, porque eu assistia as coisas e eu falava para minha mãe: mãe, mas é muito lixo. Mãe, a água vai acabar. O Eco também te gerou um certo gosto pelas viagens na natureza, né? Foi uma combinação de fatores. Então eu assistia, ficava curiosa, queria conhecer. Então, fim de semana, a gente ia muito para parque, trilha, fazer passeios desse tipo. E a escola também. A minha escola tinha o que eles chamavam de estudos do meio, né? Então, cada ano a gente ia para um lugar, conhecer o ambiente, estudar o que estava ali. Rumo aos 23 anos de vida, o programa recebeu da Gabi os parabéns e os votos de muitos anos de divulgação dos projetos de conservação ambiental e da melhoria da qualidade de vida. Eu tenho uma memória afetiva muito forte com o Repórter Eco, porque ele fez parte da minha vida inteira, desde criança. Então eu espero que ele tenha vida longa, continue fazendo parte da vida de muitas crianças. É bacana que hoje eu converso hoje eu já estou na fase que meus amigos têm filhos, né? Então eu converso com pessoas que as crianças também assistem, então eu acho que é uma coisa que continua. A televisão tem uma tarefa muito difícil. O que é que ela vai dizer às crianças que ainda vivem em aldeias indígenas no Brasil? São centenas de milhares de crianças e grande parte delas ainda vive nos modos tradicionais das sociedades indígenas. Em suas aldeias, elas são absolutamente livres. Circulam por onde querem, não dependem de adultos, aprendem tudo entre as próprias crianças, vão nadar nos rios, andam por toda parte. Mas hoje, os modos de viver da cultura branca já estão chegando às aldeias. E quase todas elas já dispõem de antenas e receptores de televisão. As crianças que ficam diante da TV veem os modos de viver de brancos e passam a querer roupas de brancos, aparelhos de som, etc. E passam a querer viver como brancos. Uma das consequências é que os jovens não querem mais aprender a ser pajés. Não querem passar por um tempo de sacrifícios e privações. E nessas culturas,
Tudo tem um espírito dono. Cada animal, cada árvore, cada lugar. O pajé é o intermediário entre os espíritos e os seres humanos nessas culturas. Ele é que pode ajudar a resolver qualquer problema com um espírito. Se os velhos vão morrer e as crianças não querem aprender a ser pajés, o que é que vai acontecer com essas culturas? E o que é que a televisão tem a dizer para essas crianças? Chegou a hora do vídeo que a gente escolheu para você na internet. O ritmo contagiante de um continente que é berço da humanidade. Essas crianças são de uma escola de Ruanda, pequeno país da África Central, que no passado foi marcado por grandes conflitos entre dois grupos étnicos, os Hutus, que representam 90% dos habitantes, e a minoria Tutsi, com apenas 9% da população. Aqui os garotos aprendem os passos de uma dança tradicional Tutsi, povo que já foi vítima de um grande genocídio de mais de 800 mil pessoas em 1994. Os garotos repetem com precisão uma dança antiga que guerreiros dedicavam aos reis para comemorar uma vitória. Os movimentos complicados de braços, pés e o giro de cabeça impressionam. Imagens divulgadas na rede social que revelam a beleza de gestos e o domínio do corpo de um país que procura preservar a diversidade e riqueza cultural dos seus antepassados. E a seguir, som de qualidade em homenagem às crianças. A cantora, compositora e violonista Badia Assad fala sobre o primeiro CD da carreira dela, inspirado na filha e dedicado às futuras gerações. O Repórter Eco volta logo mais. Eu serei qualquer coisa por você. A cantora, violonista e compositora brasileira Badia Assad lançou o primeiro CD dela dedicado às crianças. As músicas são interpretadas com instrumentos feitos com material reciclado. Nunca vi uma violonista cantar tão bem, assim como nunca vi uma cantora tocar violão tão bem. Entre tantos elogios, esse ouvido por Badia Assad evidencia bem o talento da compositora nascida no interior de São Paulo, que até os 12 anos viveu no Rio de Janeiro. Ela tem graça, ela é vapor ou é fumaça, vai ser no quintal ou lá na praça que vamos tomar banho. Aos 14 anos a gente se mudou para São João da Boa Vista de novo. E eu lembro quando eu descobri que eu podia ir passear, ao invés de ir no centro da cidade, eu ia na cachoeira. Eu ia andar a cavalo, pegava a bicicleta e ia com a minha amiga andar no mato. Isso mudou a minha vida. Depois de morar nos Estados Unidos e na capital paulista, ela se mudou com a família para esta casa em Atibaia, no interior paulista, com vista privilegiada para a Pedra Grande, cartão postal da região, para se reconectar com a natureza. A água é quente ou ela é fria? Na música Qual é a da Água, a violonista filosofa livremente sobre este bem precioso. Desde sempre, a valorização da água foi uma temática, porque a gente sempre teve a conscientização, não de que vai faltar, porque até não estava tão na nossa cabeça, mas da importância que é. E, portanto, não devemos desperdiçar o que é importante, né? Enxergar a água não como qualquer coisa dada na natureza, mas como um privilégio que temos, um presente, né? Logo de manhã até parece que a cama tem cola. Essa
Essa é uma das canções do CD Cantos de Casa, o primeiro da carreira dedicado às crianças, com músicas associadas ao cotidiano. Tem letras sobre o despertar do dia, o acordar da molecada, o escovar os dentes, comer, dormir. A fonte de inspiração foi a filha Sofia, de 7 anos. Mas tua cachola é que nem tatu bola, se enrosca e se enrola. Eu falo que a Sofia nasceu e eu renasci. Mas esse silêncio que o interior me trouxe me levou para o interior de mim mesma. Então eu tive uma conexão muito grande, uma inspiração violenta, assim, aconteceu. Eu compunha compulsivamente. Para entender algumas particularidades do CD voltado ao público infantil, vale voltar no tempo e ver o DVD Família Assad, um momento de puro amor, gravado na Bélgica. Descendente de libaneses, o pai Jorge, aqui ao lado da mãe Angelina, se mudou para o Rio para proporcionar aos irmãos Sérgio e Odair estudos de violão clássico. Badi seguiu os passos dos irmãos. Os sobrinhos também integram o universo musical. O reconhecimento internacional da violonista premiada em concursos no Brasil veio nos anos 90. Badi Assad maravilhou muita gente com suas experimentações vocais, fazendo sons de percussão com a boca. No novo trabalho, a artista mostra essa e outras habilidades, incentiva as crianças a usarem o corpo como instrumento de percussão. Materiais recicláveis viram instrumentos. No CD O Canto de Casa, eu não uso nenhum instrumento de percussão convencional. O CD acontece do começo ao fim dentro de cada cômodo dessa casa. E eu respeito a instrumentação que a gente encontra nesses cômodos. Então a primeira música é o chacoalho, que acorda o dia. Então só faço com instrumento de limpeza. Então as vassouras são instrumentos, os espanadores, o aspirador de pó. E vem o gatinho e o cachorrinho. Embora as canções não falem diretamente sobre conservação ambiental, Bicharada, por exemplo, é pensada para crianças. A compositora acredita que elas possam ser um ponto de partida para que os pais ou cuidadores abordem o assunto. Eu acredito que essa sementinha as sementes são pequenas, né? Depois elas florescem. Então, enquanto a gente pode colocar essa semente nos pequenos para que eles floresçam com esses pensamentos de preservação, sim, acho que tudo é possível de um recomeço, né? De uma transformação. Mas a gente tem que acordar e não pode ser lá na frente. Então está nos nossos pequenos, essa esperança é com eles, né? Eu serei qualquer coisa por você. Eu serei qualquer coisa por você. Eu serei qualquer coisa por você. Se você quiser rever as reportagens, entre no nosso site, anote os endereços na internet. cmais.com.br/repórtereco. No Facebook é só curtir a página facebook.com/repórtereco. E para encerrar, a gente lembra de um velho ditado, sempre citado como referência pelo filósofo, escritor e educador Mário Sérgio Cortella. O mundo que nós vamos deixar para os nossos filhos depende muito dos filhos que nós vamos deixar para esse mundo. Repórter Eco, até o próximo programa. A bola roda e gira. A bola roda, gira e corre. A bola pula e cai. A bola pula, cai, se esconde. A bola voa, a bola cai pra trás. A bola se desfaz. A bola cresce, se despede, vai embora. A bola vai pra escola, a bola se esfola e dança mais. A bola vem e vai, a bola grita gol. A bola pira,
A bola solta pipa, a bola diz que fica e corre, a bola pia. A bola lava a pia, a bola lava a pia e mia, a bola voa. A bola é